Fala, meus queridos, professor Rodrigo Soares falando. Então, agora a gente chegou aqui no tópico 4 da nossa sessão 4. A parte muito importante desse assunto de função exponencial é essa, ó, equações exponenciais. O que é que eu posso falar para você que é aluno de ensino médio, primeiro ano principalmente, certo? Se tu souber resolver questões de equações exponencial, tu já vai aí com 60, 65%, 70% da tua prova feita, certo? Porque esse assunto é um assunto que cai bastante nas provas, é um assunto que você tem que dominar aí dentro dessa seção aqui de função exponencial, certo? Na parte aqui de álgebra. E também a questão de situações problema envolvendo equações e funções exponenciais, tá? Então, a gente vai ver aqui como funciona uma equação exponencial e a gente vai ver vários casos possíveis aqui de equações exponenciais para a gente estar resolvendo, beleza? Então, sem enrolação, vamos nessa. Então, agora a gente está aqui no tópico 4, a seção de função exponencial, lá em álgebra. O assunto dessa aula são as equações exponenciais, certo? Lembrando, gente, que eu estou fazendo agora como todo curso, eu estou fazendo aqui o material junto com vocês aqui, vou dando aula e vou escrevendo. Então, se eu ver que a aula vai ficar muito longa, eu vou quebrar ela em duas aulas, mas eu queria muito que você prestasse bastante atenção, porque esse assunto é realmente crucial aí para tu tirar uma nota boa, para tu conseguir a tua aprovação, independente de qual seja a prova que você vai fazer, e também para você aprender isso aqui de uma vez por todas, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá. As equações exponenciais são igualdades, ou seja, equação é igualdade. Quando eu digo que A é igual a B, eu tenho uma igualdade, certo? E uma equação é uma igualdade que contém variável. E uma equação para ser uma equação exponencial, elas têm que conter, não sei se esse acento ainda tem, vou deixar aí. Lembro que tinha o acento agudo quando era singular e o chapeuzinho aqui quando era plural, tá? São equações que contêm a variável no expoente. Sempre que tu tem uma igualdade e no teu expoente tem uma variável, tu tem uma equação exponencial. Então isso aqui é uma equação exponencial. Exemplo bem tranquilão aqui. 2 elevado a x é igual a 8. Isso aqui é uma equação exponencial, certo? Então eu tenho que ter meios de resolver essa equação. E a gente vai ver diversos exemplos aqui, tá? Então vamos resolver questões aqui. Eu tenho umas questões anotadas, certo? Eu já tinha preparado essa aula havia um bom tempo aí. E eu não quero deixar passar nenhum caso, tá? Então vamos trabalhar com exercícios o tempo inteiro, que aí você vai pegando o raciocínio que você precisa, tá? Então vamos lá, ó. Resolva as equações exponenciais abaixo, certo? Então presta muita atenção que agora a gente vai sair resolvendo aí várias questões, vários exemplos, e eu vou te dar algumas dicas bem valiosas aqui ao longo dessa resolução para você entender como funciona. Ó. O exemplo que eu tenho aqui, ó, é 3 elevado a x mais 2 vezes 3 elevado a 4, por exemplo, certo? Isso aqui é igual a 243. Então, como é que eu resolvo essa equação exponencial aqui? Como é que fica a solução disso aqui? Solução, gente, sempre que você tiver equação exponencial, que você tem uma base que é um número primo, no caso aqui o 3, no caso aqui o 3, e você tem um número grande aqui, a minha dica é você fatorar o valor grande. Então, a gente vai pegar aqui o 243 e vai fazer aquela fatoraçãozinha que a gente aprendeu lá no quinto ano, sei lá qual foi o ano, não lembro mais, confesso. Mas eu sei que você sabe fatorar e se não souber é hora de revisar aí. Certo? Você pega o número grande, 243, vamos ver, ele dá por 2? Não. Mas por 3 ele dá. Então ficou 81. Por 3 fica 27. Por 3 fica 9. Por 3 fica 3. E por 3 fica 1. Então isso aqui ó, fica 1, 2, 3, 4, 5. Então é 3 que se repetiu 5 vezes. Certo? Então a gente fatora esse valor grande. Então a gente vai dizer que... Vou fazer aqui de mão livre, gente. 3 elevado a x mais 2 vezes 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a 5. Por quê? Porque o meu 243, quando tu fatorou, ficou 3 elevado a 5. Certo? Então, recapitulando aquela propriedade da potência que a gente viu lá na nossa revisão, certo? Lá no primeiro assunto que a gente vê aqui dessa seção de função exponencial, se eu tenho duas potências de mesma base que estão se multiplicando, no caso aqui, a base se repete,
A gente viu que eu repito a minha base e somo os expoentes. Certo? Então, o caso aqui, ó, o 3 está repetindo, x mais 2 fica aqui em cima e o 4 também fica aqui em cima. Isso aqui fica 3 elevado a 5. Então, continuando aqui, fica 3. Aqui fica x mais 6, igual a 3 elevado a 5. E a gente viu também que se eu tenho a elevado a m e isso aqui é igual a elevado a n, isso significa que os expoentes são iguais. Certo? M igual a n. Então, eu posso cortar as bases aqui, ó. Cortei, cortei. Aí eu digo que x mais 6 é igual a 5. X é igual a 5 menos 6. X é igual a menos 1, galera. Então tá resolvido o primeiro exemplo, tá? Exemplo bem simples. Então, primeira dica, fatore o valor grande, certo? Dica importante aí para você resolver questões. Outro exemplo que a gente vai ter e que eu não posso deixar de falar. Beleza. Outro exemplo que a gente vai ter que não posso deixar de falar é esse exemplo B aqui, ó. Quando você tiver, deixa eu dar só uma olhada aqui, gente. 4 vezes, símbolo de vezes, 4 de novo elevado a x, isso aqui dando igual, desculpa, mais 2 elevado a x também, vezes 2, já estava aqui, né, no símbolo, isso aqui está dando igual a 2, eu quero saber o valor de x, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Isso aqui é a equação exponencial, ó, variável está no expoente, x, o que é que ocorre? Quando tu tem alguma coisa elevada a x, mas outra coisa também elevada a x, sempre você vai perceber que o maior número que está elevado a x, ele é uma potência do menor número que está elevado a x. Rodrigo, não entendi. Vamos para a solução aqui que você vai entender tranquilo. Então aqui a gente tem a solução, ó, e a dica que eu quero te dar é o seguinte, para você entender o que eu falei. Se a gente tem o 4 elevado a x, tá, o x minúsculo, e a gente tem o 2 também elevado a x, certo? O 4 é uma potência do 2. Isso vai rolar em muitas questões, vai acontecer em muitas questões. Podia colocar aqui um exemplo, um 9 aqui e um 3 aqui. Podia colocar aqui um 25 e aqui um 5. Por quê? Porque esse cara aqui é uma potência desse cara aqui, ó. Isso aqui é 5 elevado a 1, esse cara aqui é o 5 elevado a 2, certo? No caso aqui, a questão está assim, 4 aqui e 2 aqui. Então o 4 é uma potência de 2. Então o que é que a gente vai fazer para poder resolver essa questão? Vamos chamar a potência do menor número de y. Então, no exemplo, a gente vai chamar 2 elevado a x e vamos dizer que isso é igual a y. Acabei dando um zoom aqui sem querer, galera. Então, ó, se 2 elevado a x, eu estou dizendo que isso aqui é igual a y. Vou até centralizar esse texto aqui e vou ampliar um pouquinho, pronto. O que é que isso significa na prática, galera? Se o 2 elevado a x é igual a y, o 4 elevado a x, ele é igual a 2 ao quadrado elevado a x, certo? Sendo que a gente viu também na nossa primeira aula de revisão de potências essa propriedadezinha aqui, ó. A gente viu que a elevado a m elevado a n é a mesma coisa de a elevado a n elevado a m. Por que mesmo? Porque aqui eu vou multiplicar os expoentes. Certo? E a multiplicação ela não está nem aí para a ordem, né? Tanto faz eu dizer m vezes n quanto n vezes m. Isso não muda o meu resultado. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Esse 4 elevado a x aqui, ó, eu vou trocar. Vou colocar o x para dentro do parênteses e o 2 para fora. Por quê? Porque aqui eu posso dizer que isso aqui, ó, é igual a y, como a gente já viu, e eleva a 2. Certo? Melhorar esse 2 aqui, galera. E eleva a 2. Então a gente vai ter a seguinte situação. Essa equação aqui, deixa eu tirar lá o item, recuperar o 4, vai ficar assim, ó. Então, se temos isso aqui, substituindo
2 elevado a x por y, temos isso aqui agora. 4 elevado a x, a gente viu que era y ao quadrado, então eu troco. E 2 elevado a x é só y. Então a gente troca, e agora isso vira uma equação do segundo grau. Isso aqui fica 4y ao quadrado, mais 2y. Esse 2 que está depois do igual, vou passar para antes, então ele vai ficar negativo, e não ficou ninguém lá, então isso aqui é igual a zero. E agora a gente pode resolver isso com delta, com Bhaskara, enfim, tá? Virou uma equação do segundo grau que você vai resolver a seu gosto, certo? Então eu tenho essa equação aqui, ó, 4y ao quadrado mais 2y. Esse 2 que estava ali depois do igual, vou passar ele para antes do igual, então vou trocar o sinal, ele vai ficar negativo. Isso tudo igual a zero, certo? Vou aproveitar aqui para dividir por 2, essa equação toda. Rodrigo, eu posso fazer isso? Com certeza. Pode fazer, sem nenhum problema. Dividindo tudo por 2, isso fica 2y2 mais y menos 1. Isso aqui igual a zero, certo? Por que que eu posso fazer isso? Porque dividindo todo mundo a solução não vai mudar. Então agora eu vou fazer um deltazinho aqui mesmo, gente. Então eu vou fazer por delta. Então o delta, deixa eu escrever aqui o delta, beleza. Só relembrando, gente, ele é igual a B2 menos 4 AC. Então ele fica igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Fica igual a 1 mais 8, que é igual a 9. Então, raiz de delta raiz quadrada aqui de delta é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Ok? Então, raiz de delta é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Então, o meu valor de y, porque eu não estou trabalhando mais com x, ele é igual à formulazinha do delta. Deixa eu ver se já tem aqui a estruturinha do Bhaskara. Tem não. Menos b, mais ou menos essa raiz de delta aqui, sobre 2a. Rodrigo, por que não x? Porque eu substituí. A gente está encontrando um valor para y. A equação agora está em torno de y, certo? Então, o meu primeiro y, eu vou colocar aqui como ele sendo positivo. Aí fica menos. O nosso b era 1, então fica 1 mais 3. Transformar isso aqui numa fração, gente. Ficar organizado aí. Dividido por 2, quanto era o meu a? Também era 2. Então fica 2 vezes 2. Cadê, gente? É isso mesmo, só para não ter risco de erro. Isso aqui é igual a menos 1. Fica 2 aqui. Isso é igual a menos 1 mais 3. Fica 2 aqui em cima. E aqui embaixo, 2 positivo, tá? E aqui embaixo fica 4. Certo? Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2. Então, achei o meu primeiro y. 1 sobre 2. Vamos achar o nosso segundo y. Vou reaproveitar aqui muita coisa. Você, quase todo. O meu segundo y, ele tá, vou chamar de y2, y de duas linhas. Vou colocar menos aqui, vou colocar menos aqui. Vai ficar menos 4 em cima. Dividido por 4, isso aqui vai dar igual a menos 1. Certo? Então, o meu y, ele pode ter dois valores. Pode ter menos 1, ou ele pode ser 1 sobre 2, certo? Mas a equação no começo, ela quer achar o valor de x. Então, o que é que eu faço? A gente viu que que 2 elevado a x igual a y, foi aquele artifício que a gente utilizou. Então, agora a gente vai substituir, ó. Y',
ele é igual a 1 sobre 2. A gente viu aqui, ó. Isso significa que 2 elevado a x é igual a isso aqui. E se tu tem uma fração que tem o 1 em cima, certo? No numerador, tu pode usar a propriedade que a gente viu lá na nossa primeira aula de função exponencial. 1 sobre 2, eu vou dizer que é igual a 2 elevado a menos 1. Por quê? Porque a elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a, certo? Então aqui, gente, 2 elevado a x é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1. Então a gente corta e x ele é igual a menos 1, ok? Então, um valor para x é o menos 1. Outro valor para x é o nosso y2 que a gente fez naquela hora. Fez por último. E ele está dando menos 1. Então, vou dizer que 2 elevado a x é igual a menos 1. Mas vamos pensar aqui a respeito, gente. Certo? Se a tua base for positiva, não importa quem seja o teu expoente, isso aqui não tem como dar um valor negativo. Então, o que é que eu entendo com isso? Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que x, deixa eu pegar aqui, gente, não pertence a esse conjunto aqui dos números reais, tá? Não tem nenhum número real que eu coloque aqui no x para quando eu elevar 2 a ele, dar menos 1. É impossível isso, tá, gente? Então, a solução da minha questão, a resposta, é que x é igual a menos 1, certo? Se tivesse dado um valor aqui possível, nessa segunda opção, eu também colocaria ela como solução, tá? X igual a menos 1 ou x igual a, sei lá, se tivesse dado 2. Colocava um 2 aqui, mas não foi o caso, tá? Então, eu vou pausar por aqui para não ficar muito longa a aula, e a gente vai resolver outros casos de questão, certo? Mas, só relembrando, o que foi que você aprendeu aqui? Você tem que fatorar o maior valor, o valor grande, certo? E aqui você tem que dizer que o valor, quando tu tem duas potências de base diferente, expoente igual, numa equação exponencial, tu tem que dizer que o menor aqui, que a potência que tem a menor base, tu vai chamar ela de y, e com isso tu vai conseguir transformar ela na equação de segundo grau e vai seguir tua vida, tá bom? Eu vou pausar por aqui e na próxima aula a gente continua. Muito obrigado e vamos para mais exercícios aí, galera. Valeu!